Olá, pessoal! Finalizando então o estudo das reações de síntese e reatividade de álcoois e éteres, nós vamos discutir a última classe de compostos que pertence a esse grupo, que são os epóxidos. Os epóxidos são caracterizados então estruturalmente como sendo um composto cíclico contendo um anel de 3 membros, onde o oxigênio é um heteroátomo, formando então esse sistema de 3 membros. Este anel, contendo essa ligação éter em um éter cíclico, num anel de 3 membros, é conhecido então como um grupo epóxido, né? É uma classe de grupos funcionais que tem esse nome. Para iniciar esse estudo então da reatividade dos epóxidos, eu começo apresentando para vocês um exemplo biológico. No processo metabólico, normalmente envolvido com a preparação para a excreção de moléculas orgânicas presentes dentro das células, estão envolvidas etapas oxidativas, e dentre essas etapas oxidativas tem-se uma etapa que ocorre no fígado e nos intestinos, que envolve a oxidação promovida pelo citocromo P450 na presença de oxigênio molecular. Nesse processo de oxidação é feita então a ligação éter entre 2 carbonos e tendo o oxigênio como heteroátomo, ou seja, é feita a síntese de um epóxido nesse processo. Aqui nesse slide eu mostro para vocês um exemplo específico, que seria a preparação para o metabolismo de excreção de benzeno ou de derivados benzenoides presente nas células, né? Então, essa excreção feita pelo fígado e pelos intestinos, no caso do benzeno, levaria à formação do óxido de benzeno. Analisando a estrutura do óxido de benzeno, a gente percebe então os carbonos ligados ao oxigênio. Já discutimos a polarização dessas ligações, e a observação então que a polarização em função dos carbonos estarem ligados a esse centro, a esse elemento mais eletronegativo, faz com que esses carbonos do epóxido sejam então centros deficientes de elétrons. Além disso, vocês já aprenderam que anéis de 3 membros são altamente instáveis em função da tensão angular, da tensão em função da proximidade dos pares de elétrons ligantes que compõem essas ligações químicas que estão nesse anel epóxido. Então, em função disso, dessa tensão angular e desse efeito indutivo, né, que faz com que esses carbonos tenham esse caráter positivo, os anéis epóxidos são bastante reativos. Então, nesse processo de metabolismo biológico de excreção, nós temos essa etapa oxidativa, onde o citocromo P450 converte esses compostos que vão ser excretados em compostos que tenham esse centro bastante eletrofílico. Então, os epóxidos são eletrófilos bastante reativos em função desse caráter e em função da instabilidade. No entanto, chama atenção que quando esse metabolismo oxidativo acontece a partir do benzeno e é produzido o óxido de benzeno como eletrófilo no meio reacional, o que acontece como possibilidade, considerando o caráter eletrofílico do óxido de arênio formado, é que, como vocês sabem, o DNA ele é composto por bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas, então, que compõem a estrutura do DNA, apresentam átomos de nitrogênios que têm pares de elétrons disponíveis. Por isso, esses compostos são chamados de bases nitrogenadas, porque o nitrogênio contendo par de elétrons não ligantes tem a capacidade de utilizar esse par de elétron em doação em processos ácido-base, sendo esse nitrogênio um bom doador de par de elétrons, confere aos compostos que compõem o DNA a característica de boas bases. Então, uma vez que o óxido de arênio, que está presente no meio, formado a partir da reação que foi descrita, as bases nitrogenadas que compõem o DNA, tendo os nitrogênios básicos, né, constituindo essa estrutura, podem atuar como nucleófilo. E nesse sentido, o que ocorre é que o nitrogênio, então,
usa o par de elétrons para atacar um dos carbonos do epóxido. Ao fazer o ataque, esse par de elétrons do nitrogênio é usado para ligar o nitrogênio ao carbono. Com isso, ocorre a quebra dessa ligação tensionada do anel de 3 membros, deixando o par de elétrons para o oxigênio, que no caso do meio biológico não é gerada essa espécie carregada negativamente, mas esse par de elétrons é utilizado para a captura de um próton no meio. O resultado disso, percebam, o resultado disso é que ocorre então a ligação covalente entre o óxido de arênio e uma base nitrogenada que compõe o DNA. Bem, quando isso ocorre, essa base nitrogenada ela está sendo modificada pela adição de um grupo estranho, que é o óxido de arênio, e isso pode impactar e fazer então com que essa adição desse óxido de arênio à base nitrogenada faça com que esse composto tenha esse potencial carcinogênico, ou seja, ele tem o potencial de forma acumulativa de promover o início de um câncer. Isso acontece porque, como vocês sabem, as bases nitrogenadas que compõem o DNA, adenina, timina, guanina, citosina, essas bases nitrogenadas, quando elas são organizadas no DNA, elas formam o código genético. E o código genético, quando ele é lido pelas moléculas corretas, esse código genético é traduzido na informação que é a informação importante de um código genético, que é a informação necessária para a síntese de proteínas. E a síntese de proteínas envolve, então, a formação de proteínas que vão constituir novos tecidos, que vão exercer atividades enzimáticas, entre várias funções das proteínas. Então, quando uma base nitrogenada, nesse exemplo aqui, nós estamos discutindo um nucleosídeo, que é a guanosina, então que tem uma guanina. Quando uma guanina, que é uma base nitrogenada, sofre a adição de uma molécula externa, sofre uma modificação estrutural, no processo de síntese proteica, quando essa molécula precisa ser reconhecida para que um aminoácido seja incorporado à síntese proteica, essa molécula, como ela foi modificada, ela não é estruturalmente compreendida. E por não ser compreendida, um aminoácido correto não é trazido para a síntese daquela proteína. O resultado disso é que a proteína, então, ela é sintetizada com um erro, e esse erro decorre, então, da leitura equivocada de uma base nitrogenada, uma leitura estrutural, em função de uma modificação estrutural. Então, a partir desse momento, existe o potencial de acontecer mutações. E essas mutações, então, são em decorrência dessa modificação. Então, esse potencial carcinogênico dos derivados benzenoides decorre, então, dessa modificação oxidativa que converte um derivado benzenoide em óxido de arênio, que carrega um anel epóxido, que é um centro eletrofílico, capaz de reagir com centros nucleofílicos que compõem as bases nitrogenadas do DNA. Essa reação, então, modifica estruturalmente essas bases nitrogenadas, fazendo com que a incorporação do grupo faça com que a base nitrogenada já não possa ser reconhecida estruturalmente. Esse erro na estrutura de uma base nitrogenada vai acarretar numa leitura equivocada desse código genético durante a síntese proteica, durante a síntese, durante o momento de incorporação de um aminoácido à proteína, e isso vai levar a mutações. De forma acumulativa, essas mutações podem ocasionar o desenvolvimento de câncer. De forma específica, mostrando para vocês a relação entre epóxidos, carcinogênese e oxidação biológica, essa epoxidação, então, ela tem como principal composto carcinogênio o dibenzopireno, que é um derivado benzenoide, vocês estão vendo que é um hidrocarboneto, é um hidrocarboneto poliaromático. Esse hidrocarboneto poliaromático ele é obtido da combustão incompleta da matéria orgânica. Essa combustão incompleta da matéria orgânica acontece, por exemplo, durante um churrasco, aquela queima do carvão, da carne,
durante aquele processo de um churrasco, no processo de defumação de um alimento, o processo de defumação está presente na fumaça do cigarro, no tabaco, está presente, né, de modo geral, como eu falei para vocês, nos alimentos defumados, os alimentos que têm contato com a fumaça. E não se engane, os alimentos defumados industrialmente também têm esse tipo de composto associado, porque o processo de defumação industrial envolve o aroma artificial que é obtido a partir de compostos derivados do petróleo e também na sua obtenção acaba envolvendo a formação de derivados benzenóis do tipo de benzopireno. Então, pelos processos oxidativos que a gente acabou de discutir, esses derivados de benzopireno obtido então na alimentação, por exemplo, ou na fumaça, eles sofrem a oxidação e a formação do anel epóxido, e essa formação, então, como eu falei para vocês, pode levar a uma reação com as bases nitrogenadas do DNA, causando variações estruturais nessas bases nitrogenadas, levando a adultos, né, modificados no DNA, que podem levar ao câncer. Então, este processo é um processo, então, de reação do derivado epóxi com DNA, é um processo indesejável na célula. Isso não é o que a gente quer que aconteça no metabolismo de excreção desses compostos benzenoides. Esses compostos tóxicos carcinogênicos, e aí eu ressalto 2 carcinogênicos, né, com potencial cancerígeno alto, os de benzopireno, né, os derivados benzenoides, e um outro composto que eu cito para vocês é a aflotoxina, que é uma toxina que está presente aí no metabolismo dos fungos. São 2 exemplos de compostos muito tóxicos. Quando o anel epóxido se forma, tanto a partir do anel do derivado benzenoide, quanto a partir de uma aflotoxina, esse derivado epóxido, então, é indesejável que ele reaja com DNA, mas isso pode acontecer. Mas por que o organismo promove a formação de um anel epóxido como etapa para a excreção de uma molécula orgânica? Esse metabolismo correto de excreção envolve, então, a formação do anel epóxido a partir da ativação enzimática, e a excreção acontece quando, sim, acontece uma abertura do epóxido, mas não feita pelo DNA, feita pela glutationa. Quando a glutationa, então, faz um ataque a esse anel epóxido, né, o par de elétrons do enxofre da glutationa usa esse par de elétrons para atacar o carbono, acontece a formação dessa ligação e abertura do anel epóxido, ligando a glutationa nesse exemplo, a aflotoxina. Essa ligação da glutationa à aflotoxina, qual é o objetivo? A glutationa, como vocês estão percebendo, contém vários grupos polares e, além disso, tem, né, essa polaridade alta decorre dessas cargas presentes na estrutura da glutationa. Então, quando uma molécula orgânica se liga à glutationa, essa molécula aumenta a sua solubilidade no meio, ela aumenta a polaridade de uma molécula orgânica que tem uma cadeia carbônica expressiva e que teria difícil mecanismo de excreção por solubilidade em água, aumenta essa solubilidade e esse material pode ser excretado facilmente. Então percebam, o desejado é o composto orgânico, sofre o metabolismo oxidativo, forma o epóxido, por ser muito eletrofílico, está sujeito a ataque nucleofílico. E esse ataque nucleofílico correto dentro do metabolismo de excreção é feito pela glutationa. O ataque ao epóxido liga a glutationa ao composto que deve ser excretado e isso aumenta a solubilidade porque aumenta a polaridade do composto orgânico. O que é indesejável? Como esse epóxido é muito eletrofílico, compostos que têm potencial carcinogênico, como o derivado benzenoide, que eu falei para vocês que vem, né, do churrasco, dos alimentos defumados, da salsicha, e a aflotoxina, que são materiais com potencial cancerígeno, eles também passam por essa etapa e o indesejável é que uma vez que o epóxido é formado e ele é eletrofílico, ele pode reagir com o DNA e modificar o DNA, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma foto para a gente poder associar.
Essa aflatoxina, que é um material bastante carcinogênico, é uma toxina produzida pelo fungo, e essa toxina produzida pelo fungo é altamente cancerígena, como eu estou mostrando para vocês. Então, muitas vezes a gente simplesmente tira um pedaço mofado de alguma coisa, ou então faz a higiene utilizando algum material para a higiene do alimento, para retirar a parte mofada. Mas é importante lembrar para vocês que, ao fazer qualquer tipo de higiene de um alimento que tenha contaminação por fungo, esses produtos para higiene, eles matam o fungo, mas a toxina, a aflatoxina, ela permanece. E essa aflatoxina, ela permanece e tem esse potencial cancerígeno. Essa aflatoxina, ela é muito comum em amendoim, quando o amendoim está aqui presente na vagem. Não sei se vocês já detectaram, quando a gente abre uma vagem do amendoim, às vezes os grãos estão envolvidos com um material que lembra uma teiazinha envolvida nesse amendoim. Essa teiazinha indica ali uma contaminação, que é a contaminação com a aflatoxina. Uma alternativa para evitar a contaminação desse composto é não comer o amendoim cru. Então, o amendoim deve ser torrado, porque uma vez torrado, não só é reduzir a contaminação biológica, ou seja, o fungo morre, mas também é degradada a aflatoxina, tá? Então, os alimentos que têm qualquer tipo de contaminação, eles não precisam ser só higienizados, eles precisam ser aquecidos para que ocorra a degradação da aflatoxina, porque, como eu disse, o nosso metabolismo pode excretar, mas esse metabolismo de excreção, ele pode ter um desvio, que é a reação com o DNA, e trazer prejuízos para a nossa saúde. Bem, então os epóxicos são, como eu falei para vocês, são éteres cíclicos com anéis de 3 membros, né? E na nomenclatura IUPAC, os epóxicos ainda são conhecidos como oxiranos, tá? Esses epóxicos, então, como eu falei para vocês, a grande questão é discutir a reatividade em função de ser um sistema altamente tensionado. A síntese dos epóxicos, que é a epoxidação, a obtenção dos epóxicos, esses compostos podem ser obtidos a partir de uma reação entre um alqueno e um peroxiácido, como por exemplo o metacloroperoxibenzoico, o ácido metacloroperoxibenzoico. Essa reação envolvendo então o alqueno e esse ácido leva à formação de um anel epóxi. Esse mecanismo de reação envolve algumas etapas que não fazem tão parte do escopo da disciplina, então eu não vou me ater com vocês com a reação de formação de anéis epóxicos. Estou colocando aqui só as condições, que são a partir de alqueno e utilizando um perácido, sem que a gente vá explorar o mecanismo para entender que essa é uma possibilidade de formação dos epóxidos. Mas o que a gente vai explorar mesmo? A gente vai explorar, uma vez que o epóxido está formado, nós vamos explorar reações semelhantes a essa que eu mostrei para vocês, da glutationa e do DNA, mostrando que esses anéis são anéis que se comportam como eletrófilos na reação, e esses epóxidos, então, podem ser colocados no caminho reacional como uma rota possível para obter compostos que tenham átomo de oxigênio substituindo essas posições do anel. Ou seja, os epóxidos, como são reativos, são intermediários de reação bastante úteis para que a gente chegue no composto desejado. A reação de obtenção dos epóxidos são reações bastante estereoespecíficas, e para que esse anel tão tensionado se forme, a adição do oxigênio feita pelo perácido é feita uma adição que é chamada de adição SIN, ou seja, as duas ligações entre os carbonos e oxigênio é feito pelo mesmo lado da molécula. Não é possível formar um anel de 3 membros com uma ligação torcida, então se trata de uma adição SIN. Então, como eu falei para vocês, a grande utilidade sintética das reações de epoxidação tem a ver com as reações de abertura de anel, porque uma vez que o epóxido se forma, a gente pode dirigir a abertura do anel para formar grupos funcionais de interesse. E essa abertura do anel de um epóxido,
é uma abertura que pode ter dois tipos de catálise, a catálise ácida e a catálise básica. Começamos primeiro a discussão de uma abertura de anel de epóxito catalisada por ácido. A abertura de um anel epóxito catalisada por ácido tem a mesma lógica que a gente já conversou para álcoois e éteres. A abertura pressupõe quebra de ligação. Para que a ligação quebre, é a mesma coisa que a gente discutiu para as outras reações, tem a ver então com a migração de um grupo como o grupo abandonador. Então, para que essa reação ocorra, a primeira etapa de abertura de um epóxito é necessário converter esse grupo, é necessário que esse grupo tenha a natureza de um bom grupo abandonador. E em meio ácido, isso sempre vai acontecer por protonação. Então, o anel epóxito em meio ácido, lembrando que a gente está falando de ácido forte, em meio aquoso, então a gente está falando da doação de próton promovida pelo hidrônio. Então, o oxigênio usa os pares de elétrons para capturar um próton do hidrônio. O par de elétrons deixado compensa a carga, levando à formação de uma base conjugada que é a água. Com isso, a formação do epóxito protonado. Esse epóxito protonado agora se comporta como um grupo abandonador estável. Então, nessa situação, a água, que nesse contexto é o nucleófilo presente, a água, mesmo sendo um nucleófilo fraco, e lembrando, é um nucleófilo fraco porque não tem carga, então é um doador de par de elétrons que não tem carga negativa, mas é um doador de par de elétrons porque tem par de elétron disponível, consegue atacar o carbono do anel, levando à adição de uma molécula de água ao anel epóxito e a abertura do epóxito. Por que isso é possível? Isso é possível porque este grupo, como eu falei para vocês, é um bom grupo abandonador, porque o oxigênio protonado carregado positivamente, ele se torna ainda mais retirador de elétrons, e por ser ainda mais retirador de elétrons, esse oxigênio torna esse carbono ainda mais eletrofílico. Então, esse carbono sofre o ataque da água mesmo sendo um eletrófilo fraco. Quando o ataque ocorre, como a seta está mostrando, o par não ligante do oxigênio é utilizado para estabelecer uma ligação entre o oxigênio e o carbono nessa posição. O carbono, para não exceder o octeto, nesse momento ele quebra a ligação com o oxigênio que participava da ligação éter do epóxido, compensando a carga positiva. Essa abertura é altamente favorecida, como eu falei, em função da instabilidade desse anel de 3 membros. Então, com isso, um carbono carrega o grupo hidroxila proveniente do oxigênio, que era da ligação epóxi. O segundo carbono tem essa ligação, então, com outro oxigênio que veio da molécula de água. Essa estrutura, então, tem 2 grupos hidroxilas. Esses 2 grupos hidroxilas adjacentes dão origem, então, a um grupo funcional que é um diol. Esse diol protonado sofre a perda de próton pela atuação de uma molécula de água, que é o solvente do meio, compensando a carga positiva, e o produto final é um diol. Então, percebam, o epóxito teve a utilidade sintética de permitir que fosse feita a adição de um outro oxigênio via um ataque nucleofílico, né? Um nucleófilo atacou este carbono. A natureza desse ataque nucleofílico a gente já discute daqui a pouco. Já a abertura do anel epóxito catalisada por base tem um raciocínio semelhante. A diferença é que quando a gente trabalha com catálise básica, o meio é básico. Se o meio é básico, a gente está falando de pHs elevados, nós estamos falando de meios carregados negativamente. Então, nesse meio básico, com catálise básica, nós temos então que os nucleófilos da reação são nucleófilos fortes, ou seja, nucleófilos carregados negativamente. Exemplo de nucleófilo forte que a gente sempre utiliza são os alcóxidos. Então, o oxigênio carregado negativamente como nucleófilo forte ataca o carbono do anel epóxito em função do seu caráter positivo, e esse ataque faz com que o par de elétrons seja utilizado para estabelecer uma ligação entre o oxigênio e o carbono da ligação epóxi. Com isso ocorre a abertura do anel. Percebam, neste caso, a abertura do anel, e aí nós tratamos esse oxigênio como grupo abandonador, porque ele abandona o carbono que foi atacado.
Nesse caso, esse oxigênio, mesmo saindo carregado negativamente, ele é um grupo abandonador viável. Por que ele é um grupo abandonador viável? Porque, como eu disse, nós estamos aqui considerando um pH elevado, a catálise em meio básico, ou seja, um meio carregado negativamente. Então, como eu já venho falando para vocês, isso vale para álcool, isso vale para éter e agora vale para epóxito. Grupos carregados negativamente não são grupos abandonadores se a reação acontecer em meio neutro ou em meio ácido. Se a reação tiver catálise básica, grupos carregados negativamente podem atuar como grupo abandonador, mediante a quebra das ligações durante os ataques nucleofílicos. Então, com isso, houve a formação da ligação entre o radical alcoóxido e o carbono que sofreu o ataque. O outro carbono que compunha o epóxito tem agora esse oxigênio que atuou como grupo abandonador. Esse oxigênio captura um próton do meio e é possível, nós já identificamos que isso é possível em função do pH. E com isso a gente tem outro tipo de funcionalização. A gente passa a ter então um composto que tem um grupo hidroxila, ou seja, a função álcool, e um outro grupo que tem o grupo OR ligado ao carbono, ou seja, a função éter. Então percebam, a abertura de anéis epóxicos é uma alternativa sintética para que a gente possa fazer a adição de dois grupos funcionais na molécula orgânica. Bem, a abertura do epóxido, como eu falei para vocês, aqui utilizando um exemplo específico, é uma reação simples, que a grande questão é realmente identificar se nós estamos falando de catálise ácida ou de catálise básica. Nesse exemplo, a gente tem de novo um exemplo específico de catálise básica. Percebam que a gente está falando de uma molécula simétrica. Então, essa molécula simétrica, após protonação, tendo um bom grupo abandonador, ela pode sofrer o ataque do nucleófilo do meio, que nesse caso é o ínio-brometo. Já discutimos que o ínio-brometo não é uma boa base, é uma base fraca, porque vem de um ácido forte. No entanto, por ser um átomo polarizável, um átomo de raio atômico elevado, o brometo é um bom nucleófilo, tem afinidade pelo carbono. Então, o brometo ele vai atacar o carbono e usar o par de elétrons para se ligar. Repito, como se trata de uma molécula simétrica, tanto faz se o ataque está dirigido a um carbono ou a outro. Nesse caso, quando o carbono que sofre o ataque se liga ao bromo, ocorre a quebra da ligação com o oxigênio, o par de elétrons é utilizado para compensar a carga e com isso, com a abertura do epóxito, nós temos então a formação de um composto que está bifuncionalizado, Tem a função haleto de alquila numa extremidade e a função álcool em outra. Neste outro exemplo, e semelhante àquele que a gente discutiu, a protonação do epóxito permitiu que a água atacasse e a gente tem um diol, que a gente já discutiu. Bem, mas a grande questão que a gente precisa discutir é se o epóxito for assimétrico, ou seja, se for uma estrutura semelhante a essa, que em relação à ligação éter cíclico, nós tenhamos dois tipos de carbono diferentes. Quais são esses tipos de carbono? Nesse caso, nós temos aqui um carbono primário ligado ao epóxito e aqui nós temos um carbono secundário ligado ao epóxito. Então, é uma estrutura assimétrica. Nesse caso, as condições de pH vão nortear o mecanismo da reação. E aí nós vamos perceber que o caminho da reação, então, ele é determinado pelo pH no qual a reação ocorre, porque se a reação for uma reação em condições ácidas, o ataque nucleofílico acontece sobre o carbono mais substituído, ou seja, o carbono mais substituído, aquele que tem menos hidrogênios, neste exemplo é um carbono secundário. Agora, se a reação for feita em condições básicas, nesse caso, o ataque nucleofílico acontece sobre o carbono menos substituído, que, na verdade, o carbono menos substituído é o carbono com menor impedimento estérico. Então, percebam, condições ácidas, o carbono mais substituído e mais impedido. Condições básicas, o carbono menos substituído e menos impedido. Essa diferença tem a ver com o tipo de mecanismo de substituição.
Em meio básico, o mecanismo que prevalece é o mecanismo SN2. Em meio ácido, o mecanismo que prevalece é um mecanismo semelhante ao SN1. E aí a gente discute essa diferença, tá? Então, nessa reação, onde a gente tem o epóxito, que é o metioxirano, perceba que é um epóxito, então, é o mesmo, né, que eu coloquei aqui para vocês, o metioxirano, então é epóxito assimétrico. Nessa reação de abertura do epóxito, a gente coloca como reagente nucleofílico um alcóxido. De forma específica, aqui nós estamos usando o etóxido, que pode ser de sódio ou de potássio. Lembrando que aqui foi omitido o sódio e o potássio, a gente está trabalhando só com a parte que reage, que é a porção negativa do alcóxido. Nesse caso, quando a gente tem então meio negativo, vocês já aprenderam que nas reações SN2, o que são condições de SN2? Nas reações SN2, que são aquelas reações que dependem tanto do nucleófilo quanto do substrato, nas reações SN2 são necessários nucleófilos fortes para permitir esse ataque rápido e direto. Ou seja, a força do nucleófilo ela é determinante para que uma reação SN2 ocorra. Outra característica da SN2 que a gente revisou na última aula. As reações SN2 elas dependem do ataque do nucleófilo ao carbono que carrega o grupo abandonador e esse ataque deve ser feito pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. Então, a conclusão disso é que o substrato da reação deve ser um substrato com pouco impedimento estérico. Então, é isso que a gente vai analisar. Se a reação nesse caso prossegue o caminho SN2 porque o meio é um meio básico. Se o meio é básico, é um meio que tem nucleófilo forte, porque é um nucleófilo carregado negativamente. Nessa situação, é favorecida a SN2 com ataque em carbono pouco impedido. Dentre os carbonos, o de menor impedimento estérico é aquele que está ligado ao maior número de átomos de hidrogênio, porque os hidrogênios são átomos menores do que os carbonos, até porque os carbonos estão ligados a outros hidrogênios. Então, sem sombra de dúvida, o carbono menos impedido, nesse caso, é o carbono metilênico, é o carbono CH2. Então, o nucleófilo ataca SN2 ao carbono menos impedido, então o par de elétrons do oxigênio liga, né, esse grupo a esse carbono menos impedido, para que o carbono que sofreu o ataque não exceda o octeto, tem a quebra da ligação éter, mandando par de elétrons para o orbital do oxigênio. Então, percebam, dos dois carbonos que nós tínhamos, um ganhou o alcóxido e o outro ficou com o oxigênio em função da abertura do epóxito, em função do oxigênio ser o grupo abandonador. No meio que tem etóxido, vocês já aprenderam. O etóxido de sódio ele é formado quando a gente utiliza como solvente para a reação o álcool, nesse exemplo é o etanol, e nesse solvente nós adicionamos sódio metálico ou utilizamos hidreto de sódio. Nas aulas a gente trabalhou isso. E nesse caso, dentro da reação é gerada a base de forma simultânea durante a reação, ou seja, a reação de geração da base que a gente fala é uma geração in situ. A base é gerada durante a reação. Quando é o sódio envolvido, a gente tem uma etapa de oxirredução, onde se forma o etóxido de sódio. E nessa etapa de oxirredução ocorre a saída da molécula de H2. Então, o que eu quero dizer? Numa reação que tem etóxido, significa que o etóxido foi gerado durante a reação. Então, nós temos o etóxido, que vai ser a base, e nós temos moléculas de etanol que foram utilizadas em excesso, que vão ser o solvente da reação. Então, o etanol, que atua como solvente, ele vai fornecer um próton para o oxigênio, que era da ligação epóxi, protonando esse oxigênio, levando à formação, então, do etóxido 2-propanol como produto dessa reação.
Então, se o pH da reação for um pH básico, nós temos aqui condições então de SN2, porque pH básico nós teremos a possibilidade do ataque feito por base forte, e o ataque de base forte SN2 sempre vai ocorrer no carbono menos impedido estericamente. Agora, se nós tivermos então uma reação com catálise ácida, ou seja, pH ácido, nesse caso, o mecanismo, como eu falei para vocês, é um mecanismo semelhante a SN1, que a gente já relembrou que é um mecanismo que ocorre via carbocátion. Seja qual for o mecanismo, se é substituição ou eliminação, se ele for unimolecular, ele é via carbocátion. Já discutimos que meio ácido favorece a formação de carbocátion se a estrutura orgânica puder levar a carbocátions estáveis. Então vejam nesse exemplo. Nesse exemplo nós temos aqui um carbono que é um carbono primário, porque está ligado só a um outro carbono, e nós temos aqui um carbono terciário, que é um carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. Em condições ácidas, nós temos aqui condições favoráveis à formação de um carbocátion. Mas por que a gente fala que essa reação é semelhante a SN1 e não é exatamente uma SN1? Ela é semelhante porque o carbocátion ele não chega a se formar. Ele é um carbocátion em desenvolvimento. Então, de que forma ele é um carbocátion em desenvolvimento? Quando o meio ácido é utilizado, como o mecanismo que nós acabamos de discutir, acontece primeiro a protonação do oxigênio da ligação éter, convertendo esse grupo em um grupo abandonador. Quando esse grupo então se forma, isso enfraquece a ligação entre o carbono terciário, que é o carbono mais substituído, e o oxigênio da ligação éter. Então isso faz com que esse carbono se assemelhe a um carbocátion terciário. Então não chega a quebrar para o carbocátion formar, né? A ligação ela fica enfraquecida e ela fica, em função do enfraquecimento, mais polarizada, os pares de elétrons ficam mais próximos do orbital ligante do oxigênio, fazendo com que o carbono tenha uma característica maior eletrofílica, se assemelhando a um carbocátion terciário. Então, neste caso, o que acontece é que a quebra acontece junto com o ataque. É uma quebra sincronizada, mas não é uma quebra SN2. Não é uma quebra SN2 em função do enfraquecimento dessa ligação e dessa semelhança com o carbocátion. E aí, nesse caso, como existe esse enfraquecimento e esse caráter eletrofílico aumentado, então esse ataque ele ocorre no carbono que tem esse caráter eletrofílico aumentado e em função desse carbono se parecer com o carbocátion mais estável. Então o carbono mais positivo é aquele que se parece com o carbocátion mais estável e é ele que vai sofrer o ataque. Quando isso ocorre, então o grupo metóxido se liga a esse carbono terciário e a hidroxila, que veio como grupo abandonador da ligação éter, fica ligado então ao carbono primário. Então, qual é a diferença? Se a reação for em condições ácidas, o carbono que sofre o ataque do nucleófilo é o carbono mais impedido estericamente, porque o carbono mais impedido é o carbono mais substituído e é ele que se assemelha ao carbocátion mais estável, porque esse mecanismo de abertura de epóxi meio ácido é um mecanismo que se assemelha a uma reação SN1. E aí eu estou sempre falando se assemelha porque o carbocátion é um carbocátion em desenvolvimento. Ele não chega a se formar de forma propriamente dita. Aqui então, mostrando para vocês um exemplo específico de abertura do epóxi, né? Esse exemplo que a gente acabou de discutir, mostrando que, então, quando é utilizado condições ácidas, o carbono atacado é o carbono terciário, porque ele se assemelha, então, é um exemplo parecido, né? No outro tinham 2 grupos metilo, então nesse caso é um carbono secundário. O ataque é o carbono secundário porque ele se assemelha a um carbocátion secundário, e isso vai levar um produto principal. Naquele outro exemplo, o ataque era, né, preferencialmente ao carbono terciário, em função da diferença entre o carbono terciário e o carbono primário. Nesse caso, os 2 ataques podem até acontecer tanto ao carbono primário quanto ao carbono secundário, porque a diferença de estabilidade entre um carbocátion secundário e um primário não é tão grande quanto aquela que a gente observa entre um carbocátion primário e um carbocátion terciário.
Então, nesse caso, os dois carbonos podem sofrer ataque, mas sem sombra de dúvidas. O produto principal é aquele que veio do ataque ao carbono secundário, porque ele se assemelha ao carbocato mais estável, tá? Então, esse é o produto principal, onde o carbono secundário ganhou a adição do epóxito. Gente, muita gente confunde a abertura de anel epóxito, tá? Muitos confundem. E aí eu sempre sugiro que vocês marquem aqui, façam alguma marcação com numeração nesses carbonos para entender esse ataque. Então, esse ataque, nessa numeração que eu fiz, 1, 2, 3, mostra aqui então que a hidroxila, nesse ataque, ficou ligada ao carbono 1, porque a abertura do epóxito foi nesse sentido. No carbono 2, que sofreu o ataque, está o grupo metoxila, que veio do metanol que atacou, e no carbono 3, a gente tem o grupo metila. Façam uma marcação porque algumas pessoas confundem essa abertura, quem é que fica com o oxigênio da ligação éter em função dessa quebra. Então, quem sofreu o ataque vai se ligar a quem atacou, vai se ligar ao nucleófilo. A abertura do anel, então, favorece ao carbono que não ganhou par de elétrons do nucleófilo. Nesse exemplo, então, que eu reforço a utilidade sintética dos epóxitos. Nesse exemplo, então, nós vimos que podem ser utilizados vários nucleófilos que não só aqueles que tenham átomos de oxigênio. Então, nesse exemplo, a abertura do epóxito é feita por uma base. Quando a abertura do epóxito é feita por uma base, quem sofre o ataque é o carbono menos impedido. Então, vocês já devem estar imaginando aí que esse carbono usa o par de elétrons para atacar o carbono menos impedido, que é o carbono CH2. E aqui eu coloco uma imagem para poder mostrar para vocês aqui como esse ataque é feito, né? Percebam, essa ligação, como eu falei para vocês, é uma ligação sim, ou seja, ela se forma do mesmo lado do anel, né? Aqui é o exemplo do óxido de arenio que eu mostrei para vocês lá no começo como exemplo biológico. Mas a ligação epóxi em si é a mesma, só para vocês entenderem. Então, esse ataque ele tem que acontecer pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. Então, o ataque vai ser nessa face, que é uma face contrária àquela que está a ligação epóxi. Acho que fica bem claro para vocês que não dá para o nucleófilo se aproximar, né, pela direção onde está o oxigênio. Então, com essa aproximação, como eu falei para vocês, o ataque, então, liga esse grupo nitrila a esse carbono CH2 e, com isso, o oxigênio, que age como grupo abandonador, fica ligado ao carbono terciário, que faz parte da estrutura do epóxito. Como etapa final, a gente não pode ter um produto com carga, então a gente precisa compensar essa carga e isso acontece por protonação. Vejam. Os óxidos de arênio, então, os epóxidos, e aí voltando ao exemplo dos óxidos de arênio, são reagentes que são bastante importantes em síntese, porque levam a dois tipos de produto de adição e um produto de rearranjo. O produto de adição é o produto onde, na abertura de epóxi, a gente já discutiu, o epóxi sofre um ataque nucleofílico. E esse ataque nucleofílico, então, permite que haja a introdução de diferentes tipos de nucleófilo. Y pode ser uma infinidade de reagentes, desde que tenha pares de elétrons ou tenha carga negativa para atuar como nucleófilo num produto de adição. Já o produto de rearranjo ele é muito importante a partir do óxido de arênio, porque permite a formação de anéis fenólicos, que foi o nosso primeiro conteúdo, e vocês já sabem que introduzir grupos em anéis aromáticos são etapas mais difíceis, porque os anéis aromáticos são mais estáveis e menos reativos, né? Na adição ao epóxito, mediante a abertura do anel, é exatamente o que a gente acabou de discutir. O nucleófilo, então, usa o par de elétrons para atacar o carbono do epóxito. De novo, nós temos um sistema simétrico, não importa quem está atacando. E esse ataque liga, adiciona o grupo que atacou ao anel, levando a abertura do epóxito, que captura um próton, levando a um produto de adição, tá? Então, o ataque nucleofílico permite a adição de grupos, em linhas gerais. Já a reação que levaria um composto aromático, né, um composto fenólico, também pode acontecer a partir
do epóxido, né, e especificamente o óxido de benzeno para chegar no fenol. E essa reação, então, com óxido de arênio, ela é uma reação que sofre rearranjo, e esse rearranjo acontece da seguinte forma. O epóxido se abre em condições que tenham prótons, e esse próton vem de um solvente prótico como a água. Então, na captura de um próton, acontece então a abertura do anel epóxido, ligando o próton à posição que tem o oxigênio, né? E a posição vizinha, por perder uma ligação do anel epóxido que se quebrou, ela fica carregada positivamente da origem a um carbocátion. Esse carbocátion, ele, com a assistência do par de elétrons do oxigênio que se deslocaliza e forma uma ligação π, permite que ocorra a migração de hidreto, que a gente já está acostumado a fazer. Com essa migração de hidreto, o hidrogênio vem para essa extremidade, levando então à formação de uma enona, né, que é uma ligação π entre o oxigênio e o carbono no sistema cíclico, ou seja, uma cetona cíclica, que é a enona. Na etapa seguinte, uma espécie atuando como base captura o próton, o par de elétrons deixado forma a ligação π de um sistema aromático, compensando a carga positiva do oxigênio. E com isso a gente tem um fenol. Então esse exemplo é um exemplo mais específico, mas é só para contextualizar para vocês que a partir do óxido de benzeno, como utilidade sintética, a gente tem a possibilidade de produção de fenol, que é um composto que tem amplo interesse na indústria de modo geral. Para fechar o raciocínio e ver se vocês compreenderam então a questão da eletrofilicidade dos anéis epóxido, a pergunta que eu coloco para vocês é o seguinte: qual dentre os pares de compostos apresentados é o óxido mais potencialmente carcinogênico e por quê? E aí, para essa aula, a participação nessa aula não vai ser um questionário. A participação nessa aula vai ser vocês discutirem dentre os pares qual é o óxido ou o epóxido mais carcinogênico, dentro daquela perspectiva discutida no início da aula, de que esses anéis eletrofílicos podem atrair os pares de elétrons das bases nitrogenadas que compõem o DNA. Então, aguardo a resposta de vocês e a gente segue discutindo.